A paz do Senhor Jesus, amadas Déboras. Eu sou Rebenaura, coordenadora do Desperta Débora em Teixeira de Freitas, e hoje trago mais um devocional que tem como tema Obediência gera milagres. Este tema foi retirado do livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amadas Déboras, Jesus, chegando ao lago de Genezaré, viu 2 barcos, mas os pescadores que estavam ali já estavam lavando as redes. Jesus então subiu em um dos barcos, o barco de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco e, assentado naquele barco, ensinava a multidão. Quando Jesus acaba de falar com aquela multidão, Jesus volta para Pedro e diz para ele assim: lançai as redes para pescar. E Pedro, amadas irmãs, naquele dia ele estava cansado, frustrado, voltando de uma noite de pesca com as redes vazias. Ele já estava limpando as redes. Mas Pedro volta para Jesus e disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto, amadas irmãs, marcou uma virada na vida de Pedro. Aquela frustração transformou em milagre. Pedro, ele deixou de lado a sua experiência humana para confiar na palavra de Jesus. Pedro ali, ele escolheu obedecer. Apesar do cansaço, apesar daquela ordem parecer ilógica, mas ele escolheu obedecer. E isto nos ensina que Jesus não afasta de nós. Ele não está longe, mesmo nos momentos difíceis, mesmo em qualquer situação, ele aproxima justamente de nós quando nós pensamos que tudo acabou. Isto também ele nos mostra que Deus muda os cenários impossíveis para o homem. Ali nós vimos que havia uma rede vazia, mas onde havia o vazio, Deus trouxe abundância. Onde havia fracasso, Deus trouxe testemunho. E tudo isto pela obediência de Pedro. O milagre, amadas, começou com a decisão de Pedro, quando ele coloca a palavra de Jesus acima da própria realidade. E o resultado foi extraordinário, uma rede tão cheia que quase rompeu. A obediência, amadas, abriu portas para o sobrenatural. Nós vimos ali que as redes vazias foram transformadas em redes abundantes, cheias de peixes. A obediência abriu as portas para este sobrenatural. A obediência trouxe novos começos e frutos extraordinários. Sabe por quê, amadas irmãs? Porque a obediência não exige entender tudo. Exige apenas confiar em quem deu a ordem. E Pedro confiou. Amadas, quantas vezes nós tentamos resolver com a nossa sabedoria? Quantas vezes nós tentamos resolver com a nossa força? Mas a palavra de Deus aqui e Pedro aqui nos ensina que a nossa experiência é limitada, mas a palavra de Jesus, ela é soberana.
Muitas vezes nós queremos entender tudo sem obedecer. Mas Deus, Ele não trabalha com a lógica humana, Ele trabalha pela fé. Portanto, amadas, quem obedece vive o extraordinário de Deus. Pedro obedeceu e a pesca foi tão grande que ele precisou chamar outros barcos. Deus fez ali além do esperado de Pedro. Deus fez milagres e o milagre de Deus ultrapassa os limites humanos. Amadas, Deus não mudou. Ele continua o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Se você precisa de um milagre, você precisa obedecer. Você precisa dar um passo de fé. Porque há milagres que só acontecem depois de um passo de fé. Há portas que só se abrem depois de um ato de obediência. Deus honra, amadas, aqueles que permanecem fiéis, mesmo cansados, mesmo sem entender, mesmo sem resposta, mas só obedecendo. O verdadeiro milagre aproxima o homem de Deus. Depois daquele dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. A obediência de Pedro abriu portas para o milagre, que foi a quantidade de peixes que ele trouxe. Abriu portas para o chamado, para um novo nível espiritual, que nós podemos ver lá no versículo 10, que Jesus chamou Pedro para ser pescadores de homens. E hoje, amadas Déboras, nós precisamos aprender com Pedro. Mesmo cansadas, mesmo frustradas, mesmo sem respostas, nós devemos continuar obedecendo a Deus, confiando em Deus. Porque uma única palavra de Deus, uma única palavra de Jesus é suficiente para mudar completamente a nossa história. Um grande abraço, amadas Déboras, que Deus as abençoe.